internauta, nós estamos de volta, mas hoje de uma forma diferente. Nós estamos estreando hoje aqui no G5 News o podcast Conexão Goiás. A gente vai trazer um debate super interessante do momento, falando da atualidade, falando de eleições, falando de polarização e trazendo as ideias da direita e da esquerda para que você possa decidir bem do próximo domingo. Ao meu lado já está aqui o Edilberto Dias, analista político. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado a vocês, obrigado ouvintes do Conexão Goiás, do G5 News. Cumprimentar aqui meus debatedores aqui, doutor Rafael, doutor Glauco Túlio e doutora Diana Fiedler. E lá na frente dele, cara a cara, está o Glauco Túlio, analista político, empresário também. Seja bem-vindo ao G5 News. Muitíssimo obrigado, Rafael. Muitíssimo obrigado pelo convite. Meus colegas de bancada aqui, doutora Diana Fiedler, doutor Edilberto Dias, nosso famoso Didi, né? E você que nos assiste, nos acompanha em mais uma esta observação de nosso tão dinâmico cenário Brasil. Polarizado. E claro, a mais falada aqui dessa bancada, a única mulher aqui que vai debater política com a gente. Eu espero receber outras aqui, viu, Diana? Seja bem-vinda também. Vai ajudar a gente a mediar esse debate aqui entre direita e esquerda para falar um pouquinho sobre os pensamentos aí para o próximo dia 30. Olá, meu querido internauta, minha querida internauta. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês a respeito de um tema e de um assunto tão quente do momento. Eu quero agradecer sempre ao meu amigo Rafael. Estamos sempre juntos aqui falando sobre política, sobre temas políticos, econômicos, sociais, não só do estado de Goiás, mas também do Brasil. Falar aqui com o nosso famosíssimo doutor Didi, né? A gente brinca, mas é o doutor Edilberto Dias, um cara que tem todo um histórico aí de atuação na área política, a gente conhece o histórico dele. Falar também aqui com o nosso amigo querido, eu não preciso nem dispensar, né, Glauco Túlio, um grande parceiro, um amigo querido. A gente já se encontrou diversas vezes, um cara que tem aí um renome, principalmente pro pessoal da direita. Então eu fico muito satisfeita de estar aqui. Bendito fruto, hoje sou eu. Então, fico muito feliz, vamos pra frente e eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedor para que você possa, no próximo domingo, escolher da maneira correta. Informação é conhecimento e conhecimento é poder. Vamos de informação, vamos de conhecimento? Vamos começar falando de um assunto que é da atualidade, é do momento. Nós tivemos, começar falando com o Glauco, essa repercussão toda da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. O pessoal que está em casa vai poder ver aí também no vídeo, a gente vai colocar algumas imagens, de um ataque, de uma reação à prisão contra policiais federais, atirando de fuzil, jogando granada. E não faltaram acusações ao presidente Jair Bolsonaro. A esquerda diz, Glauco, que isso foi um incentivo durante esses 4 anos de governo Bolsonaro. Já a direita diz que não tem nada a ver com o Roberto Jefferson. Mas há fotos, há uma proximidade, há vídeos. O que a direita tem a falar sobre isso? O esporte do momento, né, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, é colocar rótulos nele e dizer que ele tem proximidade com o mal feito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o advento Bob Jeff. Por um lado, né, você percebe o controverso Bob Jeff, que se posicionou contra uma consideração de Carmen Lúcia, cá entre nós, que eu nunca vi acontecer em nenhuma das nações da Terra. O que Carmen Lúcia, constrangida, fez? Olha aqui, meus queridos. Durante uma semana, eu vou suspender a Constituição. O artigo 220, o qual veda qualquer censura, eu vou bloquear da Constituição. Você já viu algum juiz na sua vida, vocês que são advogados, vocês que nos assistem, suspender a realização, a execução da Constituição? Isso é inédito. E Bob Jeff faz o comentário sobre esse evento. E esse evento, você pode dizer que Bob Jeff foi belicoso, porque ele chamou
Carmen Lúcia de bruxa de Blair. Falou que a atitude dela é como a atitude de uma prostituta experiente que estava dizendo que não tinha a experiência toda. E aí, no meio disso, a Gestapo entra no processo. Como assim Gestapo? Polícia Federal, que cumpre mandato inconstitucional, trabalha como uma Gestapo. E aí, olhamos para o Brasil, que cumpre a Constituição. Tem alguém aqui que está nos assistindo que não cumpre a Constituição? Porque todos nós cumprimos a Constituição. Se não cumprir, é bandido. Pequeno gafanhoto, se você não cumprir a Constituição, você será penalizado e parará nas barras dos tribunais. Mas agora nós estamos vendo um evento no Brasil de uma avaliação por um grupo de juízes que suspendem a execução da Constituição. Estão com 2 pesos e 2 medidas, porque se nós lembrarmos bem, a primeira-dama foi chamada de vagaba, a filha de 11 anos, uma criança do presidente Bolsonaro, foi chamada de Pu, e Carmen Lúcia, a bruxa de Blair, chamada por Bob Jeff, manda a Gestapo até na casa. Só um contraponto. Eu estou contando Os o fatos. fato. Eu não estou dando a minha opinião. Rafael, querido. Não, Glauco. É só porque a questão só pra gente alinhar aqui, a questão do pedido da determinação de prisão do Roberto Jefferson não foi necessariamente por ele ter xingado a Carmen Lúcia, mas por ele ter desrespeitado uma decisão judicial Dentro de um processo de usar as redes totalmente sociais. inconstitucional. Você pode proibir alguém de usar a rede social? Mas aí eu quero te fazer uma pergunta, Glauco. A gente entende, né, toda essa dicotomia política que acontece hoje aqui no nosso país. Você não acha que, de uma certa forma, quando há a tentativa de, olha, vamos mandar a Polícia Federal para proteger o Bob Jeff, segundo falam, foi essa determinação, vamos mandar as Forças Armadas para proteger o deputado Roberto Jefferson, né? Segundo a determinação do Bolsonaro, e depois ali há toda uma movimentação para desvincular a figura do presidente da República com o deputado federal. Agora, aí que eu quero te fazer uma pergunta. Será que às vezes, nessa dicotomia que a gente encontra, a gente esquece que a política é a arte do cobertor curto e está transformando ela em jogo de futebol? É fla, é flu, e esquece, por exemplo, que parlamentar, que presidente tem um mandato? E aí parece que fica assim. Eu quero até que você me fale um pouquinho sobre isso, sobre o aspecto da direita. Você não acha que às vezes é um motivo que está sendo gerado todo para uma repercussão de poder, para que as pessoas ganhem em cima disso? Olha, como eu vejo, eu converso muito, tenho vários amigos de várias matizes políticas, e o que eu digo muito é o seguinte: o que nós queremos numa partida de futebol? Você quer um juiz isento. Nós criamos um VAR exatamente para que a sua agremiação, a minha agremiação, não se veja em desfavor por um juiz corrupto. Agora nós, claramente, estamos percebendo que juízes estão fora do comportamento institucional do que preconiza, inclusive, todas as tratativas da escola jurídica. O juiz deve falar nos autos, o juiz não pode fazer ativismo político, nem ativismo judicial. Quando você vê Barroso entrando no Congresso, fazendo lobby para não passar a auditagem no sistema de votação, o que acontece? Ele falou o que dentro do Congresso Nacional? Eleição não se ganha, se toma. Depois Barroso vai para onde? Depois Barroso simplesmente vai para Harvard, fala mal do governo, fala mal do país. Depois Barroso vai para a Alemanha, fala mal do exército brasileiro. Depois Barroso vai para Londres, mente descaradamente dizendo que aqui no Brasil quer se voltar ao voto de célula. Mentira! Um ativismo político e também um ativismo judicial.
Doutora Edilberto, deixa eu te fazer uma pergunta. O Glauco falou de uma forma muito interessante nessa analogia de que a gente quer num jogo de futebol, numa partida de futebol. Só que a gente esquece que num jogo de futebol, numa partida de futebol, não há um impacto político, social e econômico de todas as nossas vidas aqui. Né? O que está acontecendo hoje no nosso país? Quer dizer, então, que de acordo com a maré, eu coloco a minha vela, a minha rede, esquecendo, por exemplo, que tudo isso tem uma repercussão política, financeira, econômica para o nosso país? Primeiramente, quero dizer o seguinte, quero prestar minha solidariedade à ministra Carmen Lúcia e os agentes da Polícia Federal. Segundo, o Glauco está completamente errado, totalmente desinformado, porque no Brasil os ministros estão respeitando a Constituição e a legislação eleitoral. Não existe censura, não existe ninguém falando nos autos, fala nos autos, não está falando fora dos autos. O que ocorreu? O Bob Jefferson, o Roberto Jefferson, é um condenado, ele está preso, ele estava preso em casa, estava preso e estava com dezenas de armas, que todo mundo viu, dá um Google aí que você vê, que estava com dezenas de armas. Ele xingou a ministra dos nomes inomináveis que eu não tenho coragem de falar aqui. E certamente buscou tudo combinado com o Bolsonaro para tirar do foco, né, a questão do salário mínimo que vai ser deflamado, essas coisas todas aí que estão pautando a eleição, que depois a gente vai discutir, para tirar o foco, né, porque Jefferson e Bolsonaro é uma coisa só. Padre Kelson, sei lá, padre de festa junina, né? Então, é tudo uma coisa só, tudo combinadinho. O PTB está do lado a linha auxiliar do bolsonarismo. Então, o que ocorreu? O Bob Jefferson xinga a juíza dos nomes inomináveis, porque ele já estava descumprindo todas as medidas lá. O judiciário já sabia que ele estava descumprindo as medidas, estava fazendo vista grossa, mas quando chegou naquele ponto, vamos lá, manda prender. Vai lá a Polícia Federal. O cara recebe a Polícia Federal com 50 tiros e 3 granadas. Tentou matar, tá escrito nos autos. Não foi fazer graça, não. Aquilo é um bandido da pior espécie. Tem que ser preso mais 80 anos. Ele pode ser preso até 80 anos. Então, ele tentou assassinar um agente da Polícia Federal. Um absurdo nesse nosso país. Então, vou explicar para o Glauco o seguinte. Glauco, a legislação eleitoral, as partes têm que ser equilibradas. Você não pode chegar num programa de televisão que é uma concessão pública e falar: o Lula é bandido, o Lula é não sei o quê. Não pode adjetivar, isso é proibido, isso é liberdade de expressão, não. Tanto é que está tendo agora, o que está acontecendo? Está tendo direito de resposta aí para falar que o Lula é inocente, porque ele é inocente. Não tem jeito de você provar que ele é culpado. Ele é inocente, está lá. Desculpa. Os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam ele inocente. Não existe ou culpado ou inocente. Uma pessoa inocente ou culpada. Não Mas existe. o senhor não acha que tem uma diferença muito grande entre ser inocentado e ser inocente? Não existe esse meio termo. A pessoa ou é inocente ou não existe ser inocentado. Você é advogada, você sabe que tem bilhões de processos que passam aí. Que o processo, mas o juiz não julga. Deu prescrição. O juiz vai ficar gastando lá mais 2 anos julgando para provar. Então, o Lula aconteceu isso. Mas, ser julgado por um juiz parcial, mela o processo, acabou. Esse é o pior crime. O maior estelionato que já teve no Brasil foi esse juiz parcial, esse Moro que está lá do lado do Bolsonaro. Esse Moro é um bandido. Esse foi o pior. Destruiu 200 mil empregos no Brasil, acabou com a engenharia do Brasil, deu um prejuízo de bilhões de dólares no Brasil. Porque dinheirinho que eles recuperaram para Petrobras, que não é nada em perto do que o Bolsonaro fez. E doutor Edilberto, desculpa, só uma pergunta. O senhor não acha que da mesma forma que há uma reclamação de que não pode haver adjetivações, ou seja, na verdade uma propaganda negativa de um candidato, é assim que se refere à legislação eleitoral, e a partir do momento em que eu chego aqui e começo a fazer a mesma coisa, não ficam dois pesos e 2 medidas?
É desse jeito, porque ele xingou do lado, ele xingou do outro. E aqui existe agora eu vou explicar. Existem diversos tratamentos. Vou explicar a legislação. O jornal impresso, aquele com a letrinha amassada, Gutenberg, aquele lá você pode escrever o que você quiser. Sim. Pode escrever, a Constituição garante. Sim. A televisão e o rádio não pode. Mas, são concessão por não pode, mas de jeito nenhum. Mas deixa eu falar uma coisa pro senhor. Entendeu? O ex-presidente Lula, ele foi preso. Ele não é um ex-presidiário? O Bolsonaro foi preso também. E o povo tem que chamar. Se você chama o Lula de presidiário, tem que chamar o Bolsonaro de ex-presidiário. Ele foi preso. Não, porque não é nós que chamamos. É a Jovem Pan que nos chama. É o outro que vai lá no programa e nos chama. Entendeu? Porque tem que ser igual. Os dois são ex-presidiários. São diferentes. O Bolsonaro não é a mesma situação. O cara passou um dia preso, é ex-presidiário. Então o Lula também é, doutor. Entendeu? Então o Bolsonaro é um ex-presidiário. Estou falando, Bolsonaro é um ex-presidiário. É um terrorista que tentou explodir a represa de Bangu. Saiu na Veja. Ele foi expulso do exército por conta disso. É um bandido que foi expulso do exército. Quando eu faço parte do programa de rádio, eu não posso chegar lá e xingar, ficar de vez em quando escapa, né? Ninguém dá conta, né? É assim. Tem hora que a gente enche, né, doutor Iveto? Glauco, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente um pouco disso? Você sente que muitas vezes essa narrativa, ela fica 2 pesos, 2 medidas? Ou seja, você não pode fazer, mas eu posso? Bom, o caso que eu contei da Carmen Lúcia e do Bob Jeff é muito claro. Muito claro. A primeira-dama sendo chamada de vagaba, a filha do presidente Bolsonaro, de 11 anos, sendo chamada de uma jornalista. Eu só gostaria de saber quem chamou, sou lucidaço, porque eu não sei quem chamou. Nunca ouvi falar dessa história. Foi na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, quem processa é a Folha de São Paulo, não foi o Lula que chamou. Nem a campanha do Lula, nem ninguém do Lula, eu tenho certeza. Como é que é essa vinculação? E o procedimento, na realidade, nós percebemos que o procedimento, para um lado, é a mesma coisa, por exemplo, do impedimento do CAD entrar no processo de avaliação se houve ou não cartel dos institutos de pesquisa. Você vê o IPEC, por exemplo, errando em 14 pontos. Não é? E todos os erros foram identificados, não por mim, mas pelo CAD, como cartel. O que é o cartel? Quando você vê o funcionamento das empresas que oferecem serviços naquele mercado, que atendem aquele mercado, funcionando todas alinhadas para um resultado específico. Então o CAD quis investigar. O que o nosso iluministro Xandão de Moraes fez? Simplesmente bloqueou a investigação. Mas não foi a pedido do PT. Bom, mas eu acho que é o momento de investigar, um pleno segundo turno, não é melhor deixar para depois? Não é tumultuar o processo eleitoral? Bom, você vê, por exemplo, os ícones de representação da República, como bandeira, como hino nacional, TREs regionais, retirando isso. Retirando, inclusive, uma interpretação dúbia da lei do outdoor, não é? Outdoor está posto. E um carro, uma juíza, por exemplo, um carro adesivado, plotado Bolsonaro, foi lá e retirou. Então a gente percebe uma atitude, eu diria, meticulosa, detalhista para um candidato e para um outro candidato meio que pode tudo, entende? Uhum. Então, nesse sentido, eu estou aqui, claro que nós defendemos o Brasil, inicialmente, preponderantemente, constitucionalista. Eu sou absolutamente contra qualquer procedimento que não contemple os trilhos constitucionais. Por isso que eu dei o exemplo do futebol. Não é ser literal, como você foi, mas assim, é óbvio, porque nós devemos amar a nossa nação. Independente da agremiação política, nós devemos sempre defender que as tratativas todas, dos encaminhamentos em todas as instâncias devem ser conduzidos pelos trilhos constitucionais. Doutor Gilberto quer falar sobre isso. Não, sobre outdoor. Outdoor é proibido pela legislação eleitoral. Tem muitos anos, muitas eleições. Envelopar carro. Está proibido pela Constituição, pela legislação eleitoral tem muito tempo. Só que petista não envelopa carro que não tem dinheiro. Por isso que prende o Bolsonaro. Petista não fica fabricando. Nossos eleitores, a maioria tem dinheiro para fazer
adesivo nem nada. É por isso que a gente não vê quase Por isso que você não vê. Não, e o povo tem medo. Eu, semana passada mesmo, eu tive que ficar na delegacia o dia inteiro, porque umas jornalistas, umas meninas, crianças, meninas de 22 anos, 23, 21 anos, 20 anos, foram agredidas a murros, até por advogados. Nós representamos até na OAB. O advogado deu 3 murros na cara de uma moça, né? Porque ela estava usando um bottom do Lula. Quebrou os dentes dela. E ele vai ver, porque o pai dela, eu cheguei lá na delegacia, o pai dela é um ex-policial, tá uma fera com ele pode esperar. Eu não tenho político de estimação aqui, eu gosto de questionar. E é esse direito que eu defendo, da gente poder perguntar. Da gente estar aqui conversando e poder questionar. Exemplo, a gente percebe... Sem apanhar, né? Sem apanhar. Mas o que eu percebo? Eu percebo que o grande ativismo que a gente vê, né, político, das classes, principalmente as classes de música, artísticas, elas são sempre pendentes ali para centro, esquerda. E a gente percebe que esses grandes artistas, por exemplo, a Anitta, lota shows. E a gente percebe também que essas pessoas que estão ali nesses shows, todas apoiam, ou grande maioria apoia, por exemplo, o candidato da esquerda, que ela falou abertamente que é esquerdista e apoia o ex-presidente Lula. Não é um pouco de dissenso dizer que, por exemplo, a Anitta, que lota shows, muitos de jovens que você vê aí, ou adultos que for lotando esses shows que são caros, né, dessa classe artística inclusive, da esquerda. Ponte aérea, muitos fazem, Ponte aérea. Falar que não tem dinheiro? Não, assim? não é do dinheiro, não. Os jovens geralmente, isso é histórico, geralmente são de esquerda. Isso aí, toda a vida foi assim, não foi dessa geração, é da passada, da atrasada, de 1800. Geralmente jovem é mais progressista. O jovem sempre está olhando o progresso. Agora que nós estamos criando aí uma geração de jovens aí, que as igrejas estão doutrinando eles para ser de extrema direita, com os pensamentos assim retrógrados. Hoje a juventude de hoje, a juventude que eu vejo hoje aí, é muito mais, assim... Eu acho que a minha juventude era mais aberta que a de hoje. Né? Que eu vejo os caras com os pensamentos, assim, umas coisas... Você acha... Entendeu? Agora, assim, a artista tem de um lado e tem do outro. Tem o Gustavo Lima, que também atrai milhões de multidão, que está do lado da direita. Isso é... Mas isso é normal. Que... Só porque um é sertanejo, o outro... Nós vivemos no estado agro, né? Então, aqui, quem que... Você tem algum artista sem ser sertanejo famoso aqui em Goiás? Eu não conheço nenhum. O Gustavo Lima tem helicóptero, com a cara do presidente, né? Então... O Glauco, é isso mesmo? Parece que às vezes fica essa questão do vitimismo. É isso ou não? Ou realmente há essa manifestação por conta do momento? O Didi vai ficar bravo. Só para falar uma coisa aqui. O Glauco, quando era novo, era de esquerda. Foi filiado e candidato ao PT. Glauco, por favor, estamos aqui com a... Ok. Estamos aqui com a... Isso aqui. Dedo duro, hein? É isso? É verdade isso, Glauco? A gente cresce na vida, né? A gente passa a entender as coisas como elas são, né? Você não fica iludido, né? Você não fica iludido a vida toda quando você se debruça nos livros, entende o que é o processo de condução histórica das nações. E o que eu acho assim, relevante é a gente perceber sobre o ideário do grupo político. Eu acho que assim nós crescemos como cidadãos e como indivíduos. Qual é o ideário desse grupo político que se diz progressista? Qual é o progresso que eles apresentam para nós? Eles apresentam para nós a possibilidade de criar o quê? Uma Cuba, uma Venezuela, uma Argentina, nisso que a gente está vendo agora? Esse é o progresso que eles decantam por aí? Eu não vejo progresso nisso. Um representante de uma agremiação política que chama uma produção agrícola de fascistas? Isso é o progresso que nós percebemos? Eu não vejo progresso construindo dessa forma. Eu vejo sim, quando nós propiciamos um ambiente para o bom desenvolvimento da ação empreendedora. Ademais, a ação empreendedora é a única ferramenta que nós, como nação, podemos gerar inovação, conhecimento, competitividade, riquezas, impostos e empregos. Mas, Glauco, olha só, quando vocês falam assim, virar uma Argentina, uma Venezuela, uma Cuba, em que sentido? Bom, eu falo, ótima pergunta. Por exemplo, quando a gente observa 8 anos de governo do Molusco da Silva,
nós percebemos que tivemos 240 mil invasões de terra. No governo Bolsonaro, você tem aí 20 invasões de terra. Com uma ação ostensiva, governo Lula, 8 anos de governo Lula, de incentivo ao MST. O que acontecia no campo? Você já parou, ouviu um vídeo de uma invasão de terra? Foi um grupinho que chegou, te entregou uma flor. Ô, bonitinho, por favor, se retire da sua propriedade. É assim que acontece? Não é. E também no governo Lula, lembrando que nós estamos contemplando o comportamento da agremiação política. 2003 passou uma lei que proibia a aquisição de armas de fogo. 2004, a sociedade se debatendo, né, grandes debates e tudo mais. 2005, eles chamaram um plebiscito. 63,9% da população disse sim, queremos comprar armas de fogo. No entanto, você viu uma desconsideração fragorosa do grupo político que conduzia a nação, PT, Molusco da Silva, em desconsiderar. Vocês são maioria, mas eu banana para vocês. Então, essa é uma atitude de um grupo político ditatorial ou de um grupo político democrata? Mas, por exemplo, um presidente tem que analisar muito o contexto disso, né, Glauco? Porque, por exemplo, a partir do momento em que eu viabilizo a compra de armas, eu também tenho que equipar o Estado para que ele possa fazer todo o teste, para saber se realmente o indivíduo é apto para conseguir portar uma arma de fogo. Ou seja, será que naquele momento não era interessante para o Brasil? Não havia uma movimentação de querer fazer isso realmente? Não, porque eu te dou os números dessa sua preocupação. Para você tirar um CAC hoje, você passa por psicotécnico, você não pode ter histórico ou ficha criminal. Você tem uma... Mas sempre foi assim, né? Não, não é verdade, doutor? Agora recrudesceu, porque agora se tem uma nova compreensão na sociedade. A sociedade, hoje, ela parte de um pressuposto, eu diria, que entrega essa preocupação. Agora, vamos olhar para os números. O que esse grupo político que nós estamos aqui observando, né, PT, deixou o Brasil? Com 63 mil assassinatos por ano. Quando você dá o direito do cidadão, você é uma mulher. Eu sou um homem agigantado, vamos dizer, maior que você. Eu tenho mais força física que você. Há controvérsias, pessoal. Ok, mas se eu for para vias de fato, quem que vai vencer? Então, como é que você iguala a força? Agora pensa isso, um cara querendo fazer o mal para você. Vai pra cadeia. Agora pensa isso, o cara querendo fazer mal para você. Você tem a chance de se defender. A questão da arma de fogo é: eu tenho a possibilidade de defender vida e patrimônio. Quais são os resultados? Vou te dar os números. Nós tínhamos 63 mil assassinatos por ano no governo PT. Governo Bolsonaro, com a possibilidade de defesa, nós temos 41 mil mortes por ano. Quer dizer que são 22 mil pessoas, o número é bom, né? 22 mil pessoas que estão vivas, porque agora nós temos possibilidade de defender patrimônio e vida. Deixa eu dar a chance. Por favor, doutor. Seguinte, eu até falar para ele. Primeiro, sobre as ocupações do MST, não é invasão, é ocupação. No governo Lula teve muita ocupação porque tinha muita terra devoluta, as terras acabaram, entendeu? Hoje, tem fazendeiro, no final do governo, tinha fazendeiro pedindo, pelo amor de Deus, para os caras ir ocupar, para poder vender caro, porque o melhor comprador de terra no Brasil é o INCRA. Tem vários fazendeiros assim, vem aqui para poder. E terra. E aí manda o cara ficar acampado lá, porque terra ocupada não é passível de desapropriação. Então aconteceu isso. O MST hoje é eles estão plantando, não sei o que, eles não têm mais essa. Já passaram dessa fase de ocupação. Isso eu ia perguntar, por que esse estigma, né? Porque parece que ficou muito estigmatizado. Ficou estigmatizado. Eles não estão mais nessa fase de ocupação. Eles estão preparando as terras que já conseguiram. Estão quase virando de direita. Mas quando o senhor fala em ocupação e minimiza essa questão da invasão, na verdade é uma invasão. Né? Você conhece alguma terra invadida que o fazendeiro não recebeu? Só para concluir. Então, mas aí é outro problema, porque isso é dinheiro público. Tem muita gente que invadia a terra do Brasil anteriormente, que invadia, pegava a sua parte e vendia e invadia outra terra. Olha, isso aí... E o governo bancando isso. O governo não. A população bancando isso. Isso aí é uma inverdade, porque é o seguinte, eu cansei de advogar e o cara tentava vender a terra lá, o INCRA lá pedia, tomava e dava para outro.
Então é muito difícil conseguir vender. E ninguém levou prejuízo em as terras invadidas. Primeiro tem que fazer uma análise lá se ela era improdutiva. Só o INCRA só desapropriou terra improdutiva. A terra tem que ter uma função social. A pessoa não pode ter 100 alquê de terra e deixar virar mato lá, não pode deixar sem plantar, deixar sem... Então, no mínimo, se ele quiser virar mato, ele tem que fazer um projeto para virar mato. Até isso, tem que fazer um projeto para virar floresta. Não pode deixar... A terra tem função social, ela é alimentar o povo. Você não pode chegar aqui na beira de Goiânia e falar, não, vou ter uma terra aqui no meio da sota, não vou fazer nada aqui não. Não vou criar gado, não vou plantar, não vou fazer nada. Isso é terra sabe uma coisa também que a gente vê? Que há um número vertiginoso de denúncias de fiscais que estavam pedindo propina justamente nessa época aí, que multavam, que falavam que estava improdutivo, que pediam valores para declarar isso. Você está misturando IBAMA com invasão que não tem nada a ver, entendeu? Fiscal, o cara administração indireta. Quem desmata, aí isso tem que ser denunciado, né? Porque eu sei que teve no Brasil, havia um combate ao desmatamento. Havia um combate forte ao desmatamento. Aí o fazendeiro fala que o cara pediu propina, fala não sei o que, não pagava as propinas. 90% nunca nem pagou essas multas, que foram foram enrolando, passou aquele novo código florestal, foi quase tudo perdoado. Mas hoje, o que existe hoje é um desmatamento completo. O governo, não existe preocupação nenhuma com o meio ambiente. O governo Bolsonaro deixou acabar a Amazônia. Aqui em Goiás estão desmatando para todo lugar. Ninguém fiscaliza nada. Esse governo Caiado também é péssimo. Tá aí cheio de represa aí que o povo não fiscaliza. Você vê quando chover aí, começa a cair represa aí. Mas é possível haver crescimento sem desmatamento? Claro. Como? Eu quero que o senhor me cite, por exemplo, alguma nação aí, europeia ou o Brasil, americana. As pastagens de outra que desmata para criar gado. As pastagens que tem hoje, que ficaram degradadas, se você recuperar elas, dá para quase aumentar 50% da produção. E como alimenta tanta gente no mundo? Porque nós somos o celeiro, né? Nós somos o celeiro, mas nós temos que alimentar a nossa população primeiro. Não é deixar 30 milhões de pessoas passando fome. Isso é um absurdo. O absurdo que nós temos hoje é 30 milhões de brasileiros passando fome. Você vai no sinaleiro aqui, tem gente passando fome. E você vendendo. Não, sempre teve, não. Desse jeito, desse nível aqui, não sempre teve. Todo lugar do mundo tem pobre. Eu já morei na Inglaterra, já morei nos Estados Unidos, lá tem pobre também. Lá tem gente que passa fome também. Tem gente que não quer trabalhar, tem gente que é doido, tem gente que não sei o quê. Tem descompensado. Mas tem pinguço, tem tudo é problema. Mas lá não passa, não chega de. Nós estamos passando fome. Você vai no centro de São Paulo, vai na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, você passa ali à noite, você tem medo daquilo, centenas de gente passando fome, dormindo na rua. Como é que a gente consegue hoje fazer uma nação crescer indo de encontro à globalização? Como é que a gente não pode trabalhar com importação, exportação? Como é que a gente pode fechar os muros e só produzir e consumir aqui? Quem abriu as exportações no Brasil foi o Lula, que abriu todos os mercados pro Brasil. O Lula é a favor dos fazendeiros, o Lula é a favor do agronegócio. Então será que não foi ele mesmo que viabilizou esse desmatamento? Não, ele não viabilizou o desmatamento porque a Amazônia era protegida. A Amazônia era protegida. Hoje não, hoje estão desmatando lá assim, à vontade e regulando. Eu quero dizer para o senhor que o Glauco não concorda. O Glauco, porque Glauco, deixa eu te fazer uma pergunta. O que eu peguei aqui de dados? Olha, o governo Lula registrou a maior média de crescimento do PIB em 2 décadas, de em torno mais ou menos de 4,1, e o crescimento total ficou em 32,62. A renda per capita cresceu 23,05, com média de 2,8%. Procede, doutor? Procede, sim. A renda do pobre cresceu. Não foi só do rico. Porque às vezes você cresce só do rico, sim, e você pensa que quando você vai estratificar, o pobre está pobre do mesmo jeito. No Lula, nós tiramos 30 milhões de pessoas da pobreza. A fome acabou no Brasil. Foi declarado pela ONU. Hoje nós voltamos para o mapa da fome. Nós saímos do mapa da fome no governo Lula. Mas aí que tá. Como é que eu consigo me desvincular da geopolítica? Porque, veja, muitas pessoas, não sou eu, muitas pessoas aqui falam que, na verdade, esses números expressivos do governo Lula, do presidente, ex-presidente Lula, foi por conta de uma movimentação de commodities, os países
países, né, que estavam ali crescendo, estavam nessa reta. Ele teve sorte de pegar uma administração dessa, e daí, claro, teve variações sociais, e daí pegar uma crescente. Parece que hoje não tem como haver esse mesmo número impressionante por conta de uma série de questões geopolíticas, como eu disse anteriormente. Por exemplo, guerra, problemas mundiais, de pandemia, como foi declarado. Como é que é isso? Como é que eu posso hoje falar que é possível haver um número como esse num próximo governo do Bolsonaro, por exemplo? Bom, é importante a gente perceber o que Lula pegou. Lula pegou uma expansão global, um vento a favor, né? E por isso o termo de troca do Brasil aumentou muito. O que é termo de troca? Antes, uma tonelada de minério de ferro se comprava X televisões. Eles fazem uma comparação de televisão na época Sim. plasma LED, por exemplo. Então o termo de troca do Brasil melhorou muito, porque o mundo, na época do governo Molusco da Silva, em grande medida se urbanizou. Então, quando o ser humano sai da zona rural e vai para a região urbana, acontece uma demanda sobeja de todos os produtos, aço, por exemplo, minério de ferro. Então, o Brasil se tornou um grande fornecedor. Por isso, teve isso. Porém, nós temos que perceber também que Bolsonaro enfrentou pandemia, quebra das cadeias produtivas globais, né? E também recentemente guerra. Mas eu gostaria de, antes da gente observar cenário que enfrentou uma gestão e a outra, eu acho que tem um aspecto relevante. Primeiro, a gente observar que, sobre o Código Florestal Brasileiro, nós temos 66,3% da nossa cobertura vegetal originária ainda. Não existe paralelo no mundo. É isso, doutor? O Brasil, Graças ao Lula. o Brasil dá aula. O Brasil dá aula. Você contou várias mentiras aqui, Didi. Essa é outra mentira que você contou. Deixa eu concluir aqui. Como é que você chegou no 6? Bom, 66,3%. A mentira, o Lula foi envergonhado nacionalmente. Eu vou contar para você a verdade, já que você não viu o debate. Bolsonaro falou assim, dá um Google aí e fique sabendo do desmatamento que teve, das queimadas que tiveram e desmatamento no governo Lula e no governo Bolsonaro. Dá um Google aí que você vai ficar sabendo dos dados. Mas deixa eu concluir aqui. O nosso Código Florestal Brasileiro é excepcional. Nós temos 66,3% da cobertura vegetal originária. E nós temos também a reserva legal. Você sabe o que é reserva legal, Rafael? Você sabe, doutora Diana, o que é reserva legal? Reserva legal seria, cada região do Brasil você tem que preservar tantos por cento da fazenda. Isso. Então aqui no Cerrado, 20%. O que eu estou dizendo é que essa regulamentação florestal do Brasil traz para nós, por exemplo, uma distinção no mundo inteiro. Inclusive, que as pessoas não param para pensar nisso. As reservas legais precisam de ser administradas. O fazendeiro precisa fazer acero, o fazendeiro precisa fazer cerca, precisa tomar conta daquela vegetação. Não é obrigação dele? Ok, lindo. Não é? Ele não faz mais que obrigação, ok. não é verdade? Agora você sabe quanto custa isso? Quanto que o agro brasileiro coloca na Mas mesa? o Brasil ganha muito, né? Exatamente. Tá, isso é outro assunto. Eu só estou dizendo, reclamando o agro coloca na mesa 250 bilhões ano E com o Lula vai botar 500, nós vamos dobrar a produção do Brasil. De manutenção da reserva legal. Agora, sobre segurança alimentar, o termo não é passar fome. Você me desculpe, Didi, o senhor falou algo equivocado. O termo é insegurança alimentar, que é a pessoa que tem a dificuldade de conseguir um alimento ao dia. Essa informação que ele passou, 30 milhões, é uma informação mentirosa. Eu sei que é mentira, por quê? Porque foi uma ONG da esquerda que saiu na Folha de São Paulo. E aí, eu conversei com o pessoal do IBGE. A ONU que falou. Tive um debate com o pessoal do IBGE. Que ONU, Didi? Você vai acreditar em ONU? Uai, se eu não acreditar em ONU, eu vou acreditar em quem? A ONU mora aqui no Brasil. Se eu não acreditar em entidade ONU, eu vou acreditar em quem? Entidade supranacional, eu acredito no IBGE, eu acredito no IPEA. Nenhum dado que você apresenta você encontra no IPEA. Eu sei que não tem ninguém morrendo de fome ali na esquina, não tem cheio de cadáver aqui na rua, não. Isso é público e notório, mas tem gente passando fome, tem gente que come uma vez por dia. Não, já gente passando uma vez. No governo do Lula não tinha. Você não ia chegar, nós não ia chegar aqui, não tinha ninguém para falar assim, tem gente passando fome na rua. Vou dar um dado.
No governo do Molusco da Silva, as subvenções sociais, que eram o quê? Qual era o nome? Qual era? Não, o Molusco da Silva pode. Só não pode ex-presidiário, não pode chefe de quadrilha, não pode descondenado. Agora o Molusco da Silva pode. Você sabe quantas pessoas eram contempladas? 12 milhões de pessoas. No governo Molusco. do com a média de R$ 189. Quantas pessoas são contempladas no governo Bolsonaro? Mais de 20 milhões Porque de pessoas. a fome aumentou. Uai. Por Mas isso aí, tem muito mais gente abaixo da linha de pobreza. A gente era a sexta maior economia do mundo, hoje nós somos a 11ª. 14 milhões de desempregados foram pegos, né, que nós encontramos o país com 14 milhões de empregados. Hoje nós temos 8,8 milhões de desempregados. Nós conseguimos gerar um ambiente econômico para novas 8 milhões e 500 mil empresas. Nós conseguimos gerar 4 milhões e 500 mil empregos. Eu quero entrar nessa questão aí do Auxílio Brasil, Bolsa Família. Eu não falei, R$600 de média o Auxílio Brasil. Sim, mas a Não direita... tá dando pra nada, que a inflação tá 10%. Você está enganado, nós estamos no terceiro mês de deflação. Nós estamos com o país na OCDE, no G7 e no G20. Saiu hoje, mentira. Tudo que dá Mentira. notícia, os jornais são tudo mentirosos, eu vou fazer o quê? O jornal é mentiroso. O Folha de São Paulo, o Globo é mentiroso. É mentiroso O próprio mesmo. governo é mentiroso. Saiu um índice hoje aí dizendo que a inflação tá voltando, que a inflação de agosto tá voltando, Não. entendeu? Houve uma deflação 3 apenas por meses. causa do combustível. Vão quebrar os estados, estão quebrando os estados municipais. Mentira. A Comurg A não tá arrecadação rodando tá aí batendo hoje. recorde. Você tá vendo a Comurg parando de A rodar e todo arrecadação dia tá reclamação? batendo recorde. É porque tiraram o imposto Arrecadação da gasolina. Aí o que tá fazendo? Tá chegando nos municípios. Mas- Aí a Comurg para de rodar, não sei quem para de rodar. A arrecadação está batendo recorde. Olha, tá recorde, a O inflação governo- alta bate o recorde mesmo. governo- Se o negócio estava 10, A inflação custa 100, não está alta. custa o 20. governo Tem que aumentar. conseguiu diminuir 0,5% do custeio da máquina Mas pública. aí que tá, por exemplo, doutor Edilberto, veja bem, vamos analisar aqui. Texto sem contexto é pretexto. Então vamos analisar o contexto, né? Vamos analisar essa questão geopolítica. Veja bem, nós acabamos de sair de uma pandemia, estamos com uma questão de guerra também. Isso não deve ser levado em consideração, porque veja, não tem como eu falar que não vai haver uma inflação. Estados Unidos, uma potência que sempre lidou com inflação, é verdade, principalmente depois que houve essa quebra e tal, essa última quebra deles. Então, assim, óbvio, mas vamos falar de um país que está enfrentando desemprego. A que tá França, enfrentando- greve, França. falta de combustível. Então, veja, nós não estamos falando aqui isoladamente de um país, nós estamos falando aqui da 5ª maior população do mundo. Me corrijam se eu estiver O errado. governo Lula teve Né? várias crises. Crise da Rússia, crise do México, crise não sei de onde. Mas uma pandemia mundial. Porque o Lula, além dele ser competente, bonito, ele é sortudo. Né? Esse Bolsonaro apaga. Tudo de ruim veio pro Brasil com esse Só Bolsonaro. pra você ter uma Olha, ideia. propaganda negativa, doutor. Só para você ter uma ideia, são 42 anos que nós não crescíamos mais do que a China. Quando você olha o PIB da China, está negativo, o PIB dos Estados Unidos está negativo. Nós somos o país que melhor desempenhou. Nós estamos com a menor inflação da OCDE, do G20 e do G7. Doutor, as pessoas falam muito em relação a essa possibilidade do Brasil virar uma Venezuela, uma Cuba e tal, principalmente em relação à religiosidade e tal. Mas em 8 anos do governo Lula... 16. 13 Não, anos. Em 13 anos. Não virou nada. Isso é uma conversa fiada que tem no mundo. Não houve nenhum fechamento de Não igreja. fechou nada, ninguém nunca fez. O Lula que criou. Existe hoje esse tanto de igreja. Cada esquina que você passa, você tem 2, 3, você tem uns lugares aí nas periferias, que é uma atrás da outra, assim, uma porta atrás da outra, tudo de igreja. Foi graças à lei que o Lula, de liberdade religiosa que o Lula fez. Porque pra você abrir uma igreja não era fácil, não, antigamente, não. Tava na Constituição, mas não estava regulamentada. Quem regulamentou foi o Lula. Então esse tanto de pastor que tem por aí, essas coisas, tem que dar graças a Deus ao Lula. E não ficar falando, ameaçando aí o pessoal que vota dentro das igrejas. Bom, o interessante é a gente perceber que existia um comportamento mais velado da esquerda na época do Molusco da Silva, quando ele foi presidente, e o comportamento agora, por exemplo, de Daniel Ortega, que é um parceiro, está alinhado com o pensamento, com o ideário da esquerda, participa do Foro de São Paulo, não é? E ele expulsou as freiras da Nicarágua. Além de expulsar, ele fechou a maior igreja católica da Nicarágua.
Quando E o que você o vê... Lula tem a ver com isso? O que o Brasil tem a ver? Por que o Bolsonaro vai lá e bombardeia ele? Não precisa de gritar, não. Quem que bombardeia? Não precisa de gritar, Eu tô não. gritando, Seja eu tô educado. Eu tô falando o microfone. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu concluir. O que isso tem a ver? Eu vou te responder agora. O que tem a ver? Porque Caramba, invadiram uma igreja da Assembleia de Deus do Ceará, invadiram 2 igrejas no sul do país, e o presidente Lula, e nem o ideário lindo da esquerda, falou nada. Já o que eu estou mostrando é que os progressistas dos dias de hoje são mais hostis. Quando você vê um Gustavo Petro, que era Farc, que no livro do Mujica dizia claramente que tomava decisão dentro do Palácio Planalto do governo Dilma, ele vai lá na ONU e fala que tem que liberar cocaína. Ele nunca teve um familiar viciado em cocaína, com substância psicoativa. Então você vê, e existe esse intento no projeto da esquerda de liberação de substâncias O Lula liberou maconha, liberou alguma coisa? Nunca liberou nada. É até uma pauta que devia ter liberado mesmo. Entendeu? Porque muita gente cobra. O dentro do PT falou, muita gente queria. Não, por que nunca liberou maconha? Está liberado no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, você chega lá, só tem maconheiro. Lá fuma mais maconha. Hoje, pode dar um Google aí. Nos Estados Unidos, hoje se fuma mais maconha do que cigarro. Em todos os lugares lá, todo lugar lá. Política pública. E o povo tá rachando e ganha dinheiro. Porque é um negócio business. Mas enfrenta uma questão social muito séria, né? Por exemplo, Califórnia está num declínio sério de... Canadá, Mas não é os maconheiros, é o moçada do declínio, é porque tá lá. Ó, você tem 2 problemas. Você tem um problema de você agredir a saúde, é uma substância psicoativa. Por exemplo, Rússia passa um problema seríssimo com álcool. Nós temos várias nações que tiveram essa experiência, Holanda, por exemplo, que liberou substâncias psicoativas, né, entorpecentes, e estão voltando, porque você perdeu o ser humano no vigor do trabalho. Mas a Holanda, por exemplo, em nenhum momento fez, por exemplo, um plebiscito ou um referendo para que isso fosse retirado. Ainda assim, eles ganham muito com o turismo, que eles chamam que é o turismo da droga, sim, né? Mas o Uruguai liberou também, não é? E aí? A questão é essa. A Tailândia liberou também, Portugal liberou também, a Argentina liberou também. Você tem consequências. A questão é, por exemplo, quando você olha o impacto que isso tem no sistema de saúde, você tem várias consequências do sistema de saúde quando você libera uma substância psicoativa dessa. Mas, você tem um enfrentamento das famílias, você tem o ser humano, nós temos seres humanos que têm robustez emocional para enfrentar vários problemas da vida. Tem seres humanos que se alojam ou se escondem nas substâncias psicoativas, no caso do álcool, da maconha e outros. Porque sabe o que eu vejo? Eu acho que às vezes fechar os olhos para isso, por exemplo, doutor Edilberto, não é tentar fazer disso uma pauta de politicagem. Olha, Porque- o Lula já garantiu que não vai liberar droga nenhuma. Então já tá. Mas eu vou te falar pra você, maconha no Brasil é liberado. Você vai na esquina e você compra. Isso é verdade. Será que às vezes não fazer, por exemplo, pelo menos fazer uma lei que deve ser, de uma certa forma, Algo que fique cumprida, mais fácil de controlar, que fique né? mais fácil de controlar do que, Fiscalizar. por exemplo, fechar os olhos e deixar essas crianças viverem do tráfico, Bom, por você exemplo. sabe o que eu falo para os meus amigos que têm esse tipo de pensamento? Eu falo assim, começa a pagar a conta. Paga a conta, então, do sistema de saúde das pessoas que têm problemas com fumo e com álcool. Começa a pagar a conta. Porque essa conta é alta para nós, Brasil, Por nação. conta da nossa Constituição também, né? Que é Bom. extremamente assistencialista, que quer abraçar demais. Nós abraçamos o que nem os Estados Unidos abraçou, que é a universalização do sistema de saúde. Então, quando a gente tem um sistema de saúde que funciona como o nosso funciona e que leva um dinheiro gigante Verdade. pra gente, Verdade. nós precisamos de olhar para isso. Agora, a mãe que tem um filho com problema de droga, ela não vai querer liberar. Você vê que é um problema sério. Mas é a mesma mãe, por exemplo, que tem um problema com o filho, a questão do álcool que é liberado. Não, todas as substâncias estão na mesma categoria. Você está falando de substância psicoativa, seja ela mais ou menos agressiva, ela tem um fator de retirar a pessoa do vigor do trabalho, por exemplo, Mas, e de destruição do o tecido PT social. não tem nenhuma proposta de liberar nada, liberar maconha, não vai liberar aborto, não vai fazer nada. A gente tá chegando- E essa discussão não são feitas pelo presidente da República, é feita no Congresso Nacional. Exatamente. E o Congresso Nacional hoje é de extrema direita. Vai passar nada. Se o PT mandar uma proposta dessa aí, vai bater e voltar. Aí você fala do Lula na Nicarágua, mas o presidente também apoia lá a Arábia Saudita lá, né, que mata cristão todo dia. Então, assim,
assim, o mundo, cada país é um país. Então, assim, não adianta a gente falar que vai virar não sei o quê, vai virar Argentina, vai virar... Cada país, cada governo se autogoverna. A gente não tem a mínima ingerência, nós não somos uma potência bélica para chegar e invadir o país. Nem existe mais isso. A Rússia invadiu outro país lá, não deu conta. Ninguém dá conta mais de invadir ninguém, não. E doutora Gilberto, por que o Lula é o melhor para o nosso país agora, no dia 30? O Lula é o melhor porque ele tem um histórico de serviço prestado, porque ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve, porque ele tirou 30 milhões de pessoas da pobreza, porque ele vai tirar novamente, porque ele vai gerar empregos. É um cara que olha para o emprego, é um cara que é respeitado no mundo inteiro, que é recebido pelo Papa, pelo presidente, o primeiro-ministro da Alemanha, do presidente da Alemanha, é recebido por todo mundo, é respeitado. Ele foi em todas as reuniões do G20, do G7, era convidado para tudo. Então, ele foi um presidente que colocou o Brasil na 6ª potência do mundo. E hoje nós estamos na 11ª e vamos voltar a ser a 6ª. E um presidente que respeita os direitos humanos, é um presidente que é solidário às pessoas e diferente do outro. Por que, Glauco, que dia 30 a escolha melhor para o nosso país é o presidente Bolsonaro? Porque a atual gestão olhou para o cidadão com transparência. Por exemplo, carteira de habilitação era de 20 pontos por ano, passou a ser 40. Nós tínhamos 5 anos para renovação, 10 anos. Abaixou o IPI de mais de 4 mil produtos. Transformou a condução de todas as estatais. Hoje as estatais todas dão lucro. Você não vê escândalos de corrupção como nós vimos em outros tempos, né? Você vê que a transformação da estrutura do país é outra. Nós conseguimos atrair mais de 1 trilhão de investimentos. O pessoal do mercado financeiro, que administra uma montanha de dinheiro, já precificou o Brasil como um país de maior dinâmica para investimentos. Nós vamos ter transporte de cabotagem, nunca se fez isso no Brasil, que é você levar um caminhão de mercadoria de Porto Alegre até, por exemplo, Belém ou Manaus. Você tem a costa brasileira, isso vai ter um impacto extraordinário na formação dos preços das mercadorias. Você tem toda uma consideração de ferrovias novas, estradas novas, novos aeroportos, o modal logístico brasileiro. Você teve um marco de saneamento. Nós teremos saneamento no Brasil com bons modelos de contrato. Nós temos uma revolução no Brasil em curso de proporções gigantescas. Nós hoje conseguimos abrir uma empresa no Brasil com 23 horas. Nós temos no Brasil hoje uma dinâmica para o mercado de trabalho muito mais organizada do que era antigamente. E os resultados estão aí. O Brasil diminuiu 0,5% o custeio da máquina pública. O Brasil expandiu a arrecadação. Nós estamos arrecadando mais com menos impostos. Porque onde que o dinheiro fica? O PIX, onde que o dinheiro fica? No nosso bolso. Quando o dinheiro fica no nosso bolso, você consegue investir, você consegue expandir o seu negócio, né? Nós somos tratados como realmente cidadãos de respeito. Não se tem mais invasões de propriedade como se tinha. Se respeita o dinheiro público. Hoje o ministro Tarcísio, por exemplo, olha a revolução que ele fez no modal de transporte no Brasil com pouco dinheiro. Pessoal, se Bolsonaro não ganhar, Glauco, aqui. Não tem jeito. Eu tinha mais perguntas aqui, por exemplo, o Auxílio Brasil, que era tão criticado pela direita como Bolsa Família, hoje se promete até R$800 de benefício. Tem a questão do PT também, que quer ampliar isso, porque um fala que vai dar 800, outro vai dar mais 150 por criança abaixo de 6 anos. Mas vai ficar para um próximo momento, devido ao nosso tempo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, já deixar o convite aberto aqui, para depois das eleições, a gente ter um outro bate-papo aqui, independente de quem ganhar e perder, mas discutir o Brasil, discutir a política, falar um pouquinho do estado de Goiás, por mais 1 hora. Então eu deixo aberto aí para a próxima semana a gente gravar um novo podcast aqui. Agradeço a você, Glauco, um prazer conhecer, agradeço a você, Gilberto, também. Tudo bem, eu agradeço a vocês, agradeço Conexão Goiás, doutora Dayana, o nosso debatedor Glauco Túlios, né?
Às vezes a gente emociona um pouco aqui. Mas assim é que é bom. Assim. A Verve Brazuca. É isso aí. Bom, obrigado, Diana Fiedler. Obrigado, querido Edilberto Dias, Didi, né, famoso. Obrigado, Rafael. Obrigado você que nos acompanha, nos assiste. Mais esta observação do nosso cenário desafiador Brazuca, né? Eu também quero agradecer a todos vocês, agradecer por esse debate super enriquecedor. Nós estamos falando aqui de duas pessoas, duas cabeças pensantes que vêm aqui com dados que são muito argumentativos e coerentes. Então eu quero que você aí que esteja nos assistindo agora, você possa tomar a sua melhor decisão e seguimos aqui sempre à sua disposição, à disposição da informação, do conhecimento e da escolha. E para você que nos acompanha, até o próximo encontro.